Mateus 17, versos 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Vamos orar. Pai, nós sabemos que o Senhor é o consolo da nossa vida, e nós sabemos, ó Deus, o que aconteceu com este mundo. Nós sabemos, ó Pai, que os teus filhos cristãos, mesmo vivendo de acordo com a tua vontade, a tua palavra, sofrem e têm momentos de profunda tristeza. Mas nós queremos agora buscar a tua palavra, não somente no sentido do conhecimento, mas aquele conhecimento que se aplica ao coração, que entra no coração, que transforma a nossa vida. Que o Senhor nos ajude nesta noite e tenha misericórdia de nós, em nome daquele que venceu a morte, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como lidar com as tristezas desta vida? Imagine você no lugar de um discípulo, ser chamado pelo Senhor Jesus, vivendo ali de uma forma comum, como um pescador, no caso de alguns deles, ou cobrando impostos, como no caso de Mateus, e de repente Jesus chama para o discipulado. E discipulado não é simplesmente entregar uma série de lições. Discipular é ensinar a pessoa a viver como Jesus viveu, ensinar o que é ser um crente de verdade, como é a vida cristã. Isso é discipulado. Agora você imagina no coração do discípulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, André e os outros, eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles ouviram pessoalmente ali os ensinamentos de Jesus, eles viram aquilo que nós lemos, a tempestade se acalmando, baixando, eles viram as 2 multiplicações de pães e peixes, eles viram demoniados serem libertos, as doenças mais difíceis e duras, Jesus curava. Eles viram tudo isso, eles estavam empolgados com Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos. Andou com os discípulos aí 2 anos, entrando já em 3 anos aqui nessa altura. E agora o mestre diz o seguinte, com mais ou menos 33 anos de idade: eu vou morrer. Quer dizer, tudo vai acabar. Isso foi um choque para os discípulos. Foi algo duro para eles. Depois de 3 anos apenas, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, teria a sua vida cortada. A Bíblia fala lá em Isaías que ele foi cortado, ceifado dentre os homens. Foi tão abrupto que o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, celebra a Páscoa, a ceia e ensina sobre o Consolador, diz lá João que a tristeza encheu o coração dos discípulos. Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Diz aqui no nosso texto desta noite, os discípulos se entristeceram grandemente. Qual é a saída para uma situação como essa, para uma dor como essa? Quando teve aí semanas atrás aquele massacre na escola, todo mundo ficou chocado. Eu lembrei de uma história, a história do filho do guitarrista, cantor Eric Clapton. Esse guitarrista, um dos melhores do mundo de fato, ele tinha um filho, Connor, e esse menino caiu do 53º andar, tinha apenas 4 anos de idade.
Ele chegou 5 minutos depois, aquele choque, aquele desespero, e ele escreveu aquela canção muito conhecida e bonita, Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso, Lágrimas no Céu. Mas há pouco tempo ele revelou, eu li isso no jornal, que ele, com as suas palavras, disse o seguinte: aluguei uma pequena casa em uma comunidade local, na verdade era uma ilha, passei 1 ano com mosquitos, sem quase nenhum contato com o mundo, tentando me curar, ele disse. E nessa canção, muito bonita por sinal, ele escreve, tentando fazer ali uma terapia musical, digamos assim, se expressando na letra da música e buscando na música consolo para a sua vida. Ele escreve o seguinte para o filho dele, em termos de imaginação, certamente: se eu te visse no céu, você seguraria a minha mão? Quando a gente se coloca no lugar das pessoas, meus irmãos, a dor, ela fica muito intensa. O sermão é pregado primeiro para o pregador. Às vezes é difícil pregar, às vezes exige mais equilíbrio emocional para pregar. Hoje eu estava preparando, meditando na mensagem, decorando alguns pontos, e fiquei sabendo que a minha prima caiu do telhado, está no Hospital das Clínicas, ali entre a vida e a morte, uma cirurgia gravíssima. A Jennifer tem a minha idade, eu nasci 5 dias depois que ela. E essas são as notícias que nós recebemos, essas são as coisas com as quais nós lidamos. Há pouco tempo nosso irmão Isaac também recebeu uma notícia gravíssima, repentina, da sua mãe que partiu, mas está na glória dos altos céus com o Senhor Jesus. Mas a vida é assim. O Senhor Jesus parte rapidamente. O luto, a perda, a fome, é difícil lidar com essa tensão na vida. Quando eu estava lá trabalhando no Jardim Felicidade, numa congregação, ainda era seminarista, acho que estava no 1º ano, fazendo EBF lá, ajudando na EBF, uma criança começou a comer o giz ali, giz de cera. Eu falei: não come giz de cera, não é comida, etc. Ela falou assim: tio, eu estou com fome. E aí voltar para casa e comer e ficar lembrando das crianças e lembrando dessa situação é muito difícil. Portanto, nós temos que conviver com a tristeza. A vida é assim. Aquele grupo, eu conheço muito porque eu ouvia muito antes, U2, que ele escreveu Sunday Bloody Sunday, ou seja, Domingo Sangrento. Aquela música, ela foi escrita com base numa manifestação ali, em que aquela manifestação de fato estava proibida na Irlanda, mas por alguma razão que também desconhecemos, milhares ali foram mortos livremente, começaram a atirar pelas costas e matando um monte de gente. Daí veio essa música. E tem um trecho da música que ele diz: enquanto nós comemos e bebemos, eles morrerão amanhã. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, existem situações assim extremas ao redor do mundo. E o que vai acontecer hoje à noite? E o que vai acontecer amanhã? Então veja, eu quero trazer esses exemplos, meus irmãos, para nós termos o peso do que é este mundo, as tristezas, as lutas, os lutos desta vida. Por causa dos filmes e das imagens do Senhor Jesus, nós imaginamos ele um pouco mais velho, mas ele morreu com 33 anos, um ministério de 3 anos apenas. Então ele se aproxima dos seus discípulos e fala nesses termos. Ele já havia falado, como nós vemos no capítulo 16, que ele iria sofrer muitas coisas, seria morto e ressuscitaria no 3º dia. Agora, os discípulos, eles entendem um pouco melhor, não completamente, mas eles entendem um pouco melhor do que Jesus está falando. Não é uma parábola, não é uma metáfora, ele realmente vai morrer. Os discípulos não entendem, mas eles ficam tristes, se entristeceram grandemente.
Portanto, como lidar com as tristezas desta vida? Primeiro, priorize a obediência e não a própria vida. Parece insensível até, parece duro, mas foi isso que Jesus fez. Diante da cruz, e não de uma dificuldade qualquer, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Ele estava ali subjugando a sua própria vontade humana ao propósito de Deus, porque depois ele diz: contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a oração do crente: seja feita a tua vontade e não a minha. Portanto, como lidar com a morte, a perda, o luto, a dor? Coloque acima disso, acima da preservação da vida, da saúde, dos bens, acima de tudo isso, coloque a obediência. Por isso que Paulo disse: estou disposto a morrer por Jesus, porque não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o meu ministério, a carreira que recebi do Senhor Jesus. Jesus queria fazer a vontade do Pai. Ele mesmo disse: até quando estarei convosco? Quer dizer, ele queria aquela comunhão com o seu Pai. Ele queria experimentar aquilo que ele experimentou novamente no monte, nos primeiros versículos aí do capítulo 17. Ele morreu porque esta era a vontade do Pai, e ele ressuscitou porque esta era a vontade do Pai. Meus irmãos, o que importa na vida é obedecer a Deus. Às vezes a vida é curta para um, às vezes para o outro tem mais anos de vida, etc. Mas o que importa propriamente, exatamente, é a obediência. E se alguém viver 100, 110 anos e não ter Jesus no seu coração? E se alguém morrer tão cedo como aqueles jovens missionários que morreram lá naquela tribo dos canibais, mas selaram ali o seu sangue missionário? Depois as esposas deles foram lá e pregaram ainda. Tem um filme muito bom sobre essa história, Terra Selvagem. Priorize a obediência. Segundo, interiorize a palavra. Os discípulos não estavam ainda com aquela plenitude espiritual para receber, interiorizar e guardar a palavra. Essa plenitude espiritual seria depois do Pentecoste. Mas de fato o Espírito sempre agiu aqui no Antigo Testamento da mesma forma, porque é impossível ser regenerado e santo sem a ação do Espírito. Então ele não agia somente no meio do povo, ele agia também no coração dos crentes. Mas é fato que eles ainda não estavam entendendo, eles não atingiram a profundidade das palavras. Jesus disse: o Espírito vai lembrar vocês das minhas palavras. Ao terceiro dia ressuscitará, final do versículo, a parte B do versículo 23. Mas eles não entendiam o que é exatamente isso. Ao terceiro dia ressuscitará. Tanto que ficaram ali enclausurados, cheios de medo, cheios de insegurança, cheios de confusão, cheios de dúvidas. Jesus disse: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meus irmãos, é a oração que coloca a palavra lá no fundo do nosso espírito, do nosso homem interior. É a oração, a comunhão com Deus, a santidade. Senão, não vai entrar profundamente. A pessoa talvez até vai entender, até vai ter alguma identificação com aquilo, mas a interiorização da palavra, que é o que nós desejamos, só o Espírito Santo pode fazer. Por vezes nós ficamos num abatimento eterno, a pessoa fica eternamente triste, parece que num estado permanente de tristeza profunda, porque a palavra ainda não entrou completamente, não encheu o coração da pessoa. Diz Neemias 8, naquele avivamento de Esdras, quando Esdras prega a palavra, fazem um púlpito ali, a palavra estava acima de tudo e de todos. Naquele momento que eles ouviram a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, saíram alegres, porque eles tinham entendido as palavras.
A palavra traz alegria para o coração. A palavra é cura para a alma. A palavra de fato levanta o abatido. Tem que acontecer alguma coisa com a sua vida quando você lê a palavra e quando você ouve a palavra. O pecado que tira esse efeito da palavra. A pessoa que está vivendo pecado, desejando pecado, fora dos caminhos do Senhor, a palavra não tem um efeito no coração até que ele se arrependa. Prepare o terreno para depois receber a palavra. Ocupe então os pensamentos com as palavras de Deus, não com as palavras dos homens ou com os nossos próprios pensamentos. Encha o seu pensamento com louvor, com coisa digna, pura e santa, com a palavra de Deus, hinos. Não vai ter tempo para pensar em si mesmo e voltar toda a vida para si, e ficar com dó de si, e com autocomiseração, culpando o mundo, culpando Deus, culpando a vida, culpando sei lá quem mais puder culpar. Não, vai sair de si e vai olhar para Deus, e vai receber a ação do Espírito Santo. Essa alma triste será vivificada pelo poder de Deus. Interiorize a palavra então. Terceiro, espere dias maus, difíceis e cheios de angústia. Tem crente que quando enfrenta uma tristeza, uma perda, automaticamente pensa: mas o que eu fiz de errado? O que está faltando na minha vida? Meu irmão, olha para o Senhor Jesus, vê o que ele passou. O cristão pode sofrer em níveis profundos. Veja o que está escrito aí no versículo 23. Se entristeceram grandemente. A NVI coloca: ficaram cheios de tristeza, porque a palavra grandemente aqui é muito forte. Às vezes é traduzida como sobremodo na Bíblia. Muitíssimo, intensamente. Crente não fica triste, fica. Crente não fica prostrado, às vezes fica. A crente não chora muito, às vezes chora. Às vezes a pessoa teve uma história de vida que deixou ela assim. O crente não fica entristecido grandemente. Paulo fala que ele ficou muitas vezes. A vida é assim. Nós não podemos negar, meus irmãos, as coisas. Hoje tem uma linha positivista, de que o mundo vai ser sempre colorido, tudo vai ser mágico, tudo é feliz. Se você abrir Facebook, Instagram, as redes sociais, o povo vai estar rindo lá, fazendo declarações, mas a vida não é aquilo, a realidade não é aquela. Então nós temos que esperar sim dias maus, difíceis e cheios de angústia muitas vezes. Um buraco no coração, um vazio na existência aparece às vezes. Davi muitas vezes chegou nesse ponto de tristeza profunda. O cristão então ele encontra sua satisfação em Deus, não no instável conforto desta vida. Porque diz Lucas: todos se maravilhavam tudo que Jesus fazia. Aí foi nesse momento que Jesus disse essas palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então veja, todo mundo maravilhado com o que Jesus está fazendo, achando o máximo aquilo, achando maravilhoso. Agora o reino de Israel vai triunfar sobre tudo. E é nesse momento de pensamento triunfalista, positivista, que Jesus diz: eu vou morrer. E a linguagem, olha só: ser entregue nas mãos dos homens. Ele não simplesmente morreu, ele foi entregue como um cordeiro para ser esmagado pelos homens. Então espere sim dias maus, difíceis e cheios de angústia. Nesse mundo é assim. E nós, meus irmãos, muitas coisas nós só aprendemos assim. Você sabe, na jornada da sua vida, que muito crescimento espiritual veio de perda, de dor,
de angústia, de dias difíceis. Esse evangelho que prega hoje, que é só felicidade, é só prosperidade, isso é maldição. Eles falam que é bênção, mas na verdade é maldição. E não prepara os crentes para dias difíceis, dia de tristeza, dias em que nós perdemos coisas e até pessoas. Quarto, contemple o senhorio de Cristo. Ele sabia o que iria acontecer. Veja, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quem está no controle? Ele. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Ele é o Senhor. Pedro diz, Ele é o autor da vida. Tem poder então sobre a morte. Deus tem um tempo em suas mãos. Muitas vezes antes as pessoas desejaram pegar Jesus, matar Jesus, apedrejar Jesus, lançar de penhasco, de monte, mas não fizeram, diz João, porque ainda não era chegada a sua hora. Em João capítulo 17, Jesus diz, Pai, é chegada a hora. A hora chega para todos nós, irmãos. As coisas acontecem, a vida é assim. Mas nós temos que saber que a hora é de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não pensava muito na morte até fazer a cirurgia no coração. Você é forçado a pensar. A gente acha que vai viver para sempre, parece, ainda mais quando é muito jovem. Parece que vai viver, nada vai acontecer, não vai ficar doente, você acha que você aguenta muito, e etc, etc. Mas quando enfrenta alguma coisa que você não tem controle sobre aquilo, você vai para uma sala, vai ficar ali 10 horas, tirar o coração, mexer no coração, colocar de volta, ligar numa máquina, vai voltar, não vai bater de novo, não vai. O que vai acontecer com os nossos filhos? O que essa cidade tem para nós? O que vai acontecer hoje, amanhã, depois? Ninguém sabe nada, mas Deus sabe. Por isso que só o cristão pode ter um consolo verdadeiro na sua vida, porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Homem. Essa palavra, Filho do Homem, fala da dignidade real de Jesus, mas também fala ao mesmo tempo da fragilidade humana. As duas coisas confundidas nessa palavra. O Filho do Homem, Ele é rei, mas Ele também é homem, Ele é humano, por assim dizer. Ele foi entregue nas mãos dos homens porque Ele se entregou, porque Ele quis. Ele foi entregue porque se entregou. Ele mesmo disse, ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Pelas suas ovelhas Ele fez isso. Quinto lugar, confie no plano de Deus. Meus irmãos, como a nossa visão é limitada e a gente não sabe nada, se for comparar com o que Deus sabe, certamente, o que a gente sabe? A maioria dos nossos planos não acontece. É bom planejar, mas é Deus quem está no comando. Os discípulos, eles só teriam alegria, novamente, alegria renovada, se eles confiassem no plano de Deus, ainda que não entendessem tudo. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? O que eu posso dizer é, Deus tem um plano, Deus sabe o que faz. Agora, como que nós vamos saber exatamente por que a pessoa saiu desse lugar e foi para aquele? Por que ficou doente? Por que aconteceu isso e aquilo? Nós queremos descobrir. Não deveríamos nos preocupar com essas coisas. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação, diz a Bíblia. De tudo Deus cuidará. Tudo Ele tem nas mãos. Nós cremos na soberania absoluta de Deus, não parcial, não circunstancial, absoluta, soberana. Portanto, se você quer lidar com a tristeza do seu coração, do abatimento, nesses momentos da vida, confie no plano de Deus. O plano de Deus era maior e melhor que a expectativa dos discípulos. O plano de Deus era incompreensível, até estranho naquele momento. Por que morrer agora, mestre?
Por que o Senhor não destrói esses romanos de uma vez? Um pouquinho da demonstração da sua glória já fez os soldados caírem diante dele ali no Getsemane. Mas como diz aquele hino maravilhoso, a cruz não conseguiu vencer o autor da vida, porque ele quis estar ali pendurado naquela cruz. A cruz era o plano de Deus. Diz a Bíblia, eles não compreendiam e tinham medo de perguntar, temiam interrogá-lo, foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. Por vezes, meus irmãos, a nossa oração será esta: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu não consigo ler o que o Senhor está fazendo, eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu confio no seu plano. Vamos deixar, irmãos, nas mãos de Deus e descansar. O leme está nas mãos do Senhor, tudo é dele, tudo pertence a ele, e toda ansiedade nossa é fútil, não serve para nada, apenas para a nossa doença, para o nosso desgaste, para a nossa preocupação. Tantas coisas que as pessoas estão sofrendo hoje por excesso de ansiedade, porque ainda não estão confiando plenamente no plano de Deus. Como lidar com as tristezas da vida? Sexto, valorize a restauração da graça. Por que ele morreu? Ele morreu, meus irmãos, para que nós fôssemos perdoados. A restauração exalta a graça, para que em todos os séculos vindouros, o povo redimido e santo de Deus possa proclamar e ser a própria a prova cabal de que Deus é bom e gracioso. Não olhar apenas para a cruz. Por isso que eu não gosto muito de filme sensacionalista que fica exagerando muito sobre o sofrimento de Jesus, porque existe algo além da cruz. Isaías diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Não podemos parar na cruz. Ele ressuscitou, nos levará para a glória. Quer dizer, ele morreu sim, foi terrível a morte do Senhor Jesus. Nós vamos ter o culto da paixão. É difícil até conduzir aquele culto pensando no sacrifício de Jesus ali. Nós choramos e choramos muito porque ele fez aquilo por nossa causa. Mas nós temos que pensar: o que aconteceu através da cruz? O que aconteceu através da morte do Senhor Jesus? E nós aprendemos a lidar melhor com a vida quando nós pensamos, meus irmãos, que através daquela tristeza, daquela perda, daquele luto, daquela circunstância difícil ali, Deus vai nos abençoar e Deus vai frutificar alguma coisa boa em meio a tudo aquilo. Por que José foi para o Egito? Certamente ele não sabia, mas depois ele entendeu por que Deus tinha levado ele para lá. Deus não falha. Valorize então a restauração da graça. Paulo disse: Deus, tira esse espinho na carne. Não, Paulo. Tira esse espinho na carne, Deus. Não, Paulo. Tira esse espinho na carne. Não. Veja como é difícil para Paulo. Ele orava e as coisas aconteciam com o povo. Para ele Deus disse não. Porque a minha graça te basta. Seja contente com a minha graça, não com o retirar do espinho. E aí Paulo disse que ele estaria contente, ele ia se gloriar nas suas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Paulo teve revelações, meus irmãos, e ele disse para que eu não me ensoberbecesse. Mas como Paulo ficaria orgulhoso, meus irmãos, a gente fica às vezes por tão menos. Ele também lutava com as suas tentações. Para que ele não ficasse orgulhoso, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E quando ele pediu para Deus tirar, Deus disse: não, Paulo, não, 3 vezes. A minha graça te basta. Creia no poder de Deus. Através da ressurreição, diz aqui: estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Através da ressurreição nós sabemos, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Através da ressurreição
nós temos essa confiança segura: estou livre de toda e qualquer condenação, estou livre da ira de Deus. E através da ressurreição nós temos a certeza que nós também vamos ressuscitar. Os discípulos dormiram depois disso aqui. Quando eles foram para Jerusalém, Jesus falou da sua morte, foi para o jardim de Getsêmani, eles dormiram. Diz Lucas, dormiram de tristeza. Tristeza muitas vezes leva a pessoa para dormir, porque ela apaga. É melhor dormir do que ficar acordado pensando nas coisas da vida. Dormir de tristeza ou orar na tentação? O que é melhor? Não pare. Eu só consigo me rastejar. Então rasteja. Mas faz alguma coisa, mas não para. Não para. Confusos, tristes, perplexos, não creia em você, não creia nas pessoas, não olhe para as pessoas como se fossem combustível de alegria que você injeta para você ter alegria na sua vida. Alegrai-vos no Senhor. Creia no poder de Deus. Precisamos de algo que está fora de nós. Se nós caímos numa tristeza, num abatimento, nós não temos nada dentro de nós. Olhe para o seu interior. O que você vai achar ali para te ajudar? Olhe para a cruz. Olhe para o amor de Deus. Olhe para fora, não para dentro. Esse olhar para dentro, entenda a sua história. Você vai lá na sua infância. Num primeiro momento isso é bom para entender as etapas da vida. Agora, curar a alma, só o Espírito, só Jesus. Porque só Ele nos leva a perdoar, quando nós conhecemos de fato o seu perdão. Creia no poder de Deus, busque a plenitude do Espírito. Jesus, quando estava ali com seus discípulos, Ele mesmo estava diante da cruz, e Ele disse para os discípulos em Marcos, nós temos esse registro: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vimos no estudo de Apocalipse, quando Jesus fala ser fiel até a morte, tem um acento lá, ou seja, até o ponto de morrer. E Ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, eu estou consumido por uma tristeza tão profunda que parece que eu vou morrer. É isso que Ele está falando. Começou a suar, prostrado em terra, orava. Diz Lucas que veio um anjo e começou a consolar Jesus. Olha para onde ele foi quando precisou de consolo. Não recebeu de Pedro consolo, nem de Tiago, nem de João, nem de ninguém. Todo mundo abandonou, mas de Deus ele recebeu, porque Deus não falha. Deus é o nosso porto seguro. Lança a sua âncora aí no Senhor, que ali nós temos aquela segurança, aquela permanência, aquela estabilidade. O Deus imutável. Portanto ele diz: o Consolador virá. Em João capítulo 14, 15, 16, ele fala sobre amor, ele fala sobre alegria, nós lemos na ordem do culto, e ele fala sobre paz. A minha paz vos dou. É interessante que Paulo em Gálatas diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, exatamente o que Jesus citou lá em João 14, 15 e 16. Os recursos estão aí, irmãos, para a gente buscar. Está triste? Faça oração, cante louvores. Está sofrendo? Faça oração, cante louvores. Leia, procure alguém, faça alguma coisa, mas faça alguma coisa. Persevere na caminhada. Às vezes na tristeza, sabe o que nós pensamos? Eu não vou mais na igreja, como se a igreja fosse opção. Agora o que nós fazemos na igreja? Nós adoramos. Não é simplesmente ir à igreja. Nós estamos aqui para adorar a Deus e ouvir a palavra. E a adoração não é opção de vida. Deus nos criou para a adoração. E é justamente da palavra que nós precisamos. Como eu falei, eu prego para mim mesmo antes de pregar para qualquer outra pessoa. Às vezes eu vejo, saio triste porque eu sei que não estou cumprindo tão plenamente como deveria algo, mas procuro mudar. A verdade é que nós pregamos para o nosso próprio coração.
e o Espírito fala. Ele vai no lugar em que ninguém pode alcançar. Nenhum pastor, nenhum psicólogo, ninguém. Aquela profundidade do coração. Só Jesus tem acesso livre ali. Então não desista. Os discípulos ficaram com medo, não estavam entendendo as coisas direito, estavam tristes, abandonaram. Líderes religiosos rejeitaram, Judas traiu. Olha a circunstância. Mas Jesus permaneceu ali na obediência ao Pai. Depois, quando ele volta, ele não joga na cara de ninguém como nós fazemos às vezes. Ele não diz: Pedro, você falou que ia comigo até a prisão, até a morte, me abandonou, né? Tomé, você está aí cheio de dúvida. João, cadê o seu amor? Você odiava tantos samaritanos, cadê você? Quando ele chega, ele entra no cenáculo, ele diz: paz seja convosco. Quando ele encontra Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Por que ele pergunta? Porque ele quer ser amado por Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Os discípulos são revestidos de poder, a igreja permanece em oração, porque ela persevera na caminhada. Vamos ter momentos tristes na vida, mas nós não podemos abandonar o caminho. Aquele livro maravilhoso, O Peregrino, de John Bunyan. Em certo momento, o peregrino cai lá no pântano do desânimo. Todo crente cai nesse pântano. Fica mais, fica menos, cai uma vez, cai duas, cai muitas, mas todo mundo tem a sua queda no pântano do desânimo. É uma alegoria o peregrino. E lá ele grita por socorro, e o socorro estende a mão e tira ele desse pântano. Senão ele iria afundar, era um pântano. A tristeza vai afundando a pessoa, vai afundando. Mas ela pode clamar por socorro e Deus vai levantar. Persevere na caminhada. Por último, glorifique a Deus. O que é a morte para Jesus? É vitória. Não é derrota, é vitória, é triunfo. Ali na cruz ele inutilizou a força de Satanás contra a igreja, diz Colossenses. A glória do sacrifício, a glória da ressurreição. Jesus é o Senhor da vida, da morte, a glória da herança eterna. Se Ele ressuscitou, meus irmãos, nós vamos ressuscitar também. Vamos descansar na eternidade e nós seremos glorificados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus falou para Israel: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Isso fala da Sião terrena, mas fala muito mais da Sião celestial. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Alegria eterna. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Certamente, meus irmãos, nós temos que buscar alegria no Senhor. Nós temos que ter responsabilidades também. Nós temos questões naturais. Por exemplo, equilíbrio. Paulo diz em Romanos 9:2 que ele tem profunda tristeza, porque ele desejava que os seus irmãos judeus fossem salvos. Ele diz em Filipenses 2 que Epafrodito ficou tão enfermo que ele ficou muito preocupado, mas Deus o levantou para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo. E Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então existe aquela tristeza segundo Deus, que é a tristeza do arrependimento. Estou convencido do pecado, então chore até não aguentar mais chorar. Chore e muito. Certamente a questão da comunicação afeta também. A comunicação antes era muito melhor do que hoje. As pessoas conversavam mais, tinham relacionamentos mais saudáveis, corpo mais saudável. Certamente o corpo influencia a mente. Aproveitar as coisas boas que Deus fez, como a música, os parques,
a criação, interagir com isso, com naturalidade, com adoração, com gratidão. Isso faz bem, isso traz alegria também em Deus. São coisas naturais, mas são espirituais, porque nós vivemos em Deus. Não passe horas em frente de uma TV ou celular, aí você vai ficar batido mesmo. Tá ruim, vai ficar pior. Passe tempo com Deus, passe tempo com a palavra, passe tempo com a sua família, passe tempo com os irmãos. Discipline a sua vida, busque progresso pessoal, estude, trabalhe, faça alguma coisa. Cuide melhor dos seus filhos. Não permita que algo te prenda ou domine as suas emoções, o trânsito, um time de futebol, expectativas humanas. Largue de tudo isso, se prenda a Deus. Seja cativo de Deus, do coração de Deus. Projete algo maior que traga sentido para a vida. Paulo diz: trabalhe para que você tenha com que acudir ao necessitado. Olha que visão mais ampla. A missionária Patrícia Mota, ela falou que ela foi para um curso e ela queria algo que fosse útil. Foi ser dentista, agora está na obra missionária como dentista. Quer dizer, ela não foi simplesmente estudar. Ali na universidade ela já fez missões, como ela testemunhou aqui, e usou aqueles dons para a glória de Deus. Interaja, conheça, experimente coisas novas, livros, cursos, pessoas, lugares. Sirva, seja feliz ao fazer o outro feliz e não buscando a sua própria felicidade. São coisas naturais importantes, que estão dentro desse conjunto da nossa responsabilidade, mas nós podemos fazer tudo isso e ainda termos tristeza. Busque então o poder da palavra. Porque o salmista disse: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Jesus disse que eles ficariam tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Busque a eficácia da oração. Algo acontece, meus irmãos, quando nós oramos. Tem que acontecer na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, que nós possamos experimentar a alegria do Espírito Santo. Amém.